vocês, começando hoje oficialmente o vídeo sobre a escrita do artigo real. Bom, no último vídeo, caso você não tenha assistido, aliás, já clica aqui e assiste para ter um contexto, né, de tudo que eu vou falar. Mas no último vídeo eu falei que teríamos novidades sobre o artigo que eu contaria neste vídeo, porque aquele vídeo lá foi mais focado no banner. E hoje eu vim contar essas novidades para vocês. Hoje é terça-feira, dia 20, e a disciplina encerrou ontem. No entanto, nós não entregamos o artigo. Caso vocês não tenham visto o vídeo, o nosso prazo para a entrega desse artigo era ao final da disciplina que o meu professor estava dando. Na minha faculdade, nós temos um modelo blocado das disciplinas, então a gente tem aula de, sei lá, de cada disciplina por tantas semanas. E quando acaba, muda o professor e a gente só tem aquela disciplina durante aquele período todo. Então, a gente passou essas 2 semanas, eu acho que foram, tendo disciplina de tipologia e gêneros textuais com o professor que propôs esse trabalho, mas a disciplina acabou, o nosso prazo de entrega desse texto, desse artigo, era para ser no dia do encerramento da disciplina. No entanto, o professor mudou este prazo. Essa é uma das novidades que eu tinha para contar para vocês, né? E assim, a outra novidade é que o nosso tema mudou. E nossa, eu tô falando porque, mais uma vez, caso você não tenha assistido o outro vídeo, eu não estou escrevendo sozinha esse artigo, né? Somos 3 alunas nesse processo de escrita. E assim, nós como grupo percebemos que estava com um problema muito grande com as marcas de oralidade. O nosso tema, como vocês bem sabem, eram as marcas de oralidade dentro do hipergênero seminário na perspectiva interacionista sociodiscursiva. E a gente queria abordar uma forma de trabalhar as marcas de oralidade em sala de aula, né? E dentro do hipergênero seminário. Então, era essa a nossa ideia. No entanto, foi muito complicado encontrar materiais sobre marcas de oralidade. A gente encontra sobre oralidade e sobre as características da oralidade como um todo, né? Só que marcas de oralidade, esse termo específico, estava muito complicado. E então a gente decidiu mudar. Isso porque o professor falou, até essa parte das marcas de oralidade foi uma ideia do nosso professor que estava orientando, né, todo esse processo, mas ele não tinha um artigo, nem um material assim para nos indicar que a gente pudesse trabalhar em cima ali na hora, e a gente estava com o tempo corrido. Então, ao invés de fazer nesse tema, nós decidimos mudar para uma das características da oralidade, que é a linguagem formal e informal. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar a linguagem formal e informal dentro do hipergênero seminário, na perspectiva interacionista sociodiscursiva do Broncat, especificamente falando. Então, a gente tá na luta de novo para pesquisa. No último vídeo, eu pesquisei muito, vocês me viram lendo muitos artigos, mas vamos voltar para essa saga de pesquisas novamente, porque agora é pesquisar sobre a formalidade e a informalidade na linguagem. E é um tema que eu particularmente gostei bastante. A gente já encontrou, na verdade, alguns materiais por aí. Só que eu não li ainda, porque eu falei, vou esperar para ler com o pessoal, né, durante a gravação do vídeo. Eu me dei esse final de semana de descanso, porque foi a semana passada e o finalzinho da retrasada foram muito, muito, muito punk. Foi realmente um desafio. Foi bom, é aquilo, eu tô olhando com otimismo, né? Porque foi bom, é uma oportunidade muito boa. Então, tem que ser grata. Mas foi difícil. Então, eu me dei aí essa semaninha de descanso. Essa semaninha não, esse final de semana. Então, desde do dia do banner, a gente até pesquisou algumas coisas, tipo, deu uma olhada em alguns artigos, mas eu não li nenhum ainda, só realmente fui coletando artigos para ler. E o final de semana eu não fiz nada e vou começar agora. Então, a partir de hoje, vocês já vão me ver trabalhando por aqui nesse vídeo. Eu já tenho 2 artigos que eu quero ler, eu vou mostrar para vocês. Esses 2 artigos aqui, especificamente, eu vou seguir da maneira de jogar que deu certo. Aquilo, ninguém mexe em time que tá ganhando, né? E da última vez, imprimir os artigos foi alguma coisa muito boa, eu não consegui focar tão bem só com o tablet.
Mas os artigos são formações linguísticas do sujeito, as fronteiras entre a linguagem formal e a linguagem informal, e letramento e variações linguísticas, que com esse título parece que não tem nada a ver, mas pelo que eu dei uma lida aqui, talvez dê para encaixar sim com a linguagem formal e informal, porque essas variações linguísticas que ele está tratando aqui é justamente a questão de formalidade e informalidade da linguagem com relação à classe social aí no caso. Então eu vou dar uma olhada. É isso aí, gente. Que comecem os jogos. Oi, gente. Eu sumi por um tempo e eu tenho algumas explicações pra dar. Fala oi, Daria. Oi. Bom, hoje é domingo, nós estamos indo para a Chácara dos Sonhos e eu vou continuar os estudos lá. E o que aconteceu? Da última vez que eu vim aqui, eu vim explicar... Não lembro. Conversar. Da última vez que a gente conversou, eu expliquei que a gente tava com um prazo maior para fazer o artigo e que esse prazo ia ser até o começo do mês que vem. No entanto, a disciplina do meu professor já tinha acabado, o que significa que a gente está tendo uma nova disciplina em paralelo com a escrita do artigo. E nesses últimos dias eu estava fazendo um trabalhos, aliás, dessa nova disciplina, então eu não fiquei muito focada, de fato, em escrever o artigo. Eu li um pouco e, inclusive, eu tive uma grande ideia baseada no artigo que já foi lido sobre linguagem formal e informal, mas eu ainda não pude executar. Basicamente, aquele artigo que eu li, e essa parte eu acho que eu gravei, me fez lembrar de um livro que eu já li para o PIBID, que é o Por que Não Ensinar Gramática nas Escolas, do Círio Pocente. E aí, esse livro eu acho que vai ser muito útil pro que a gente tá querendo. E eu não tinha parado pra pensar antes daquele artigo especificamente. Então, muito provavelmente eu vou rever as minhas anotações daquele livro, de quando eu li no PIBID. E provavelmente eu vou utilizar ele de base também pro artigo. Então, eu fiquei muito feliz quando eu li, eu percebi a conexão, assim, acho que vai dar certo. Mas então, agora estamos no mercado. Na verdade, antes de ir pra Chácara dos Sonhos, nós vamos pra igreja, né, maninha? Oi. Você já deu oi. Oi de novo. A gente vai pra igreja, pra escola dominical. Depois da escola dominical, a gente vai pra Chácara dos Sonhos. E aí, lá vai ter algumas visitas. Eu não sei se vai dar pra estudar muito também, porque correria, né? Mas se der, eu vou ficar feliz, porque eu também tenho trabalho da outra disciplina pra fazer. E então, é muita coisa. Mas eu espero que dê certo. Oi, gente. Galera, hoje ainda é domingo, agora são quase 10 horas da noite. E de fato, eu não consegui estudar muito lá na chácara do meu avô. Pra falar a verdade, eu não peguei nada, fiquei conversando com o pessoal que tava lá. Gente, estudante também tem vida, né? Estudante também tem vida, assim como pessoas que trabalham também vivem, estudante também tem que viver. Então, às vezes, a gente tem que ignorar um pouco o que temos pra fazer pra dar tudo certo. E aí, como hoje não deu pra eu ir pra igreja por algumas razões, na realidade ia ficar meio complicado, então eu e minha mãe e minha irmã, a gente acordou de não ir pra igreja hoje. E aí eu aproveitei, então já que eu ia pra igreja, eu vou fazer pelo menos alguma coisa decente da minha vida. E já que eu não fiz o que eu tinha pra fazer de manhã, eu resolvi fazer tudo agora de noite. Bom, como eu falei pra vocês, eu decidi usar o texto do Círio Pocente, né, um livro, lendo um dos artigos que eu tinha impresso anteriormente para fazer pesquisa com relação à linguagem formal e informal, eu vi que havia muitas semelhanças do que o autor estava passando com o que eu já tinha lido neste livro especificamente falando. Quando eu fui olhar as referências, estava lá, porque não ensinar gramática nas escolas, Círio Pocente, blá 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 blá. Então eu falei, cara, eu já li esse livro. E o que tá falando aqui nesse artigo é muito parecido com o que o livro passa, assim, no geral. Então, por que não eu pegar citações diretamente do livro? Muito mais sentido, né, do que pegar de um artigo, pegar direto da obra original.
E então eu fui caçar. Eu voltei nas minhas anotações e fui procurar nelas. Nas minhas anotações não, nas minhas marcações, né? Que eu vou grifando. Eu grifo tudo. Eu um defeito seríssimo. Eu grifo até demais as coisas. E então tem muita coisa que eu grifo que não é necessário necessariamente, se vocês me entendem. E só que dessa vez me ajudou. Porque, de fato, eu fui lendo só o que eu já tinha grifado antes. E quando eu via que tinha alguma coisa interessante, eu pegava ali o contexto, né, pra ter certeza se realmente ornava com aquilo que a gente tava querendo passar. E eu consegui separar, assim, vários trechos que a gente poderia usar de citação direta até mesmo, porque combinava muito com o que a gente tá querendo passar. Então, estou feliz porque essa questão da linguagem formal e informal, no caso aqui o Sírio Possente traz mais como variante padrão, dialeto padrão e não padrão, tá dando certo. Aparentemente as coisas estão se encaminhando para dar certo, então estou feliz. Eu ainda vou ler mais um artigo que vai falar sobre variantes também, que eu acho que pode ligar muito com o que está aqui. Então, antes de dormir, eu ainda vou pelo menos começar a ler esse artigo. E é assim que estamos por aqui hoje. Gente, vamos falar uma coisinha aqui que eu preciso desabafar um pouco. Às vezes, a gente precisa saber melhor escolher nossas batalhas. Por quê? Quando eu entrei nesta faculdade, os professores ficaram: isso aqui é uma universidade, vocês não podem ficar só fazendo as aulas, vocês precisam participar de cursos de extensão, de projetos de pesquisa, disso, daquilo outro. E o resultado é: eu estou com muita coisa para fazer e não estou conseguindo me concentrar na beleza do artigo. Gente, esse artigo já ia ficar corrido porque, ignorem cachorro latindo aqui, gente, porque é o UFPA, aqui do lado tem não sei como, mas tem um monte de cachorro da praça, enfim. Eu participo do grupo de teatro, participo também do centro acadêmico e do PIBID. Então eu tenho 3 atividades extracurriculares, não sei, extracurriculares, que eu desenvolvo aqui dentro dessa universidade. O problema é que, como eu tenho 3 atividades que ocupam meu tempo, eu não consigo focar no artigo da disciplina, que também é do PIBID, mas foco na disciplina, porque isso aqui, querendo ou não, vai me dar nota. Eu, recentemente, do final de semana pra cá, tinha planejado em fazer as coisas da disciplina atual e escrever esse artigo. No entanto, eu tive outras atividades dessas 3 coisinhas aqui, queridas, para fazer. Então, por exemplo, ontem eu passei a tarde inteira numa reunião do centro acadêmico. Hoje, de manhã, eu não pude escrever, porque eu fui pro PIBID, né? Afinal de contas, é meu trabalho, eu recebo pra isso, bolsa, né? Então, assim, no sábado passado, tive que participar de atividades relacionadas ao teatro. Eu fui numa oficina, fui em ensaio. E, assim, meu tempo tá acabando. E quinta-feira eu tenho que voltar pra escola onde eu faço PIBID, né? E, assim, é maravilhoso. Mas no momento que eu tô o tempo curto, o tempo corrido, tá difícil de conciliar as coisas. E eu ainda tenho um trabalho para apresentar hoje à noite. Eu estou surtando, gente. Então, assim, guerreiros que entrarão na universidade e ainda não se envolveram com um monte de coisas, de projetos, enfim. Um conselho para vocês: escolham bem as batalhas que vocês querem lutar. Porque em determinado momento vocês podem ter que enfrentar elas todas de uma vez. E aí um guerreiro só para todas as batalhas de uma vez fica meio complicado. Mas gente, eu estou confiante que vai dar certo. Mas surtando um pouco também.
Esse surto aqui foi só pra explicar do porquê que é dia 27 e eu ainda não consegui começar a escrever. Enfim. Ai, gente. Até mais. Acabou que durante essa tarde eu realmente não consegui escrever, enfim, não mexi com o artigo. Mas agora já tá de noite, né? Eu cheguei em casa e comecei a mexer com isso. No caso, hoje já é dia 28, 1h da manhã. Mas o que me importa é que eu fiz o meu plano de texto. É uma técnica que eu vi, enfim, para escrever livros. Eu tô utilizando para escrever o artigo, que é você detalhar o que você quer falar, cada ponto. No caso, a técnica para os livros seria que cada capítulo fala. Aqui eu destrincho o que eu quero falar em cada tópico. No caso, os meus tópicos que eu vou escrever de fato são dois, que é o que é o hipergênero seminário, e esse nome pode mudar por questões de nomenclatura, mas é basicamente a linguagem culta e coloquial dentro do seminário. Mas talvez, dependendo das referências que eu vá usar aqui, que algumas estão definidas e outras não, então não tenho certeza qual é o termo dessas referências, talvez eu coloque linguagem informal ou informal, ou então norma padrão e norma coloquial, depende da referência mesmo. Então, dentro desses dois tópicos que eu irei redigir realmente, eu separei tudo que eu quero falar dentro de cada um deles. Dentro do primeiro, né, do que é o hipergênero seminário, ficou com 5 tópicos dentro desse tópico. E no segundo ficou 6. Só que o que eu reparei, tem alguns assuntos que eu preciso tratar aqui dentro que ainda não estão bem claros. E o que é uma pena, porque eu realmente queria, já chegar a escrever. No entanto, tem especificamente 2 que eu preciso me aprofundar mais, eu acho, pra falar sobre isso, que é a noção de gênero, especificamente o gênero para o interacionismo sociodiscursivo do Bronckart, porque a questão do interacionismo sociodiscursivo, que a gente vai tratar no modo geral, a gente está levando muito em consideração a questão do aprendizado com a interação, entendeu? Com a interação social. Então, a fala, a importância que a fala tem para um aprendizado, a fala entre pessoas diferentes, entre um meio social, tem uma relevância muito grande para o aprendizado, tem uma importância para que esse aprendizado aconteça. É esse lado do interacionismo sociodiscursivo que a gente estava mais discutindo para trabalhar aqui dentro. Mas eu percebi que para fazer um link interessante com o subtópico, com o tópico anterior ao que eu estou escrevendo, seria necessário trazer essa noção de gênero, num geral, com relação ao interacionismo sociodiscursivo do Bronckart. E aí eu tenho este livro aqui, que dentro dele, eu peguei emprestado da biblioteca, ele tem um capítulo inteiro só para isso, do gênero para o Bronckart. Então eu vou usar esse livro, muito provavelmente, para escrever essa parte, só que eu não li. Que bonito! Então eu vou ler esse capítulo para poder escrever aqui. E no outro tópico é a questão da variação situacional. Eu queria trazer alguma definição concreta e talvez uma referência para colocar. Então eu precisaria pesquisar um pouco mais sobre a variação situacional especificamente falando. Eu já tenho referências para linguagem culta, para coloquial, outras referências de outros tópicos que eu tratarei aqui no segundo tópico, mas a variação situacional especificamente falando eu não tenho. Eu vou buscar isso agora e amanhã eu tentarei escrever. Agora sim, eu quero fazer uma loucura. Por quê? Veja se a pessoa tem juízo. A gente tem até dia 2 de junho para entregar. Porém, eu dei a ideia pro meu grupo e falei assim, e se
a gente mandar pro professor dar uma olhadinha, assim, só pra ver se não tá faltando nenhum tampeiro, sabe? Na sexta-feira à tarde. Porque aí a gente tem tempo de mudar, caso seja necessário. E aí elas aceitaram. E aí agora que hoje é terça, quarta, aliás, porque quarta é 1h da manhã. E não tem nada escrito. E precisa estar pronto na sexta. Então, resumindo, apesar de ser 1h da manhã, eu já vou começar a ler este livro para poder buscar aquilo que eu preciso. E aí amanhã eu vou passar o dia escrevendo. E muito provavelmente eu vou faltar a aula da faculdade, porque a disciplina que estamos tendo agora não tem nada a ver com o artigo e no momento eu tô priorizando o artigo. Gente, só pra provar pra vocês que eu não estava brincando quando disse que o interacionismo sociodiscursivo é difícil. Aqui ela tá falando sobre as dificuldades da interpretação da teoria e simplesmente aqui, ó. Primeiro tópico. O fato de o ISD, interacionismo sociodiscursivo, tá? É a sigla. Ser uma vertente da psicologia da linguagem bastante complexa que estabelece um diálogo intenso com uma quantidade significativa de autores de várias disciplinas das ciências humanas, o que nos exige um conjunto vasto de conhecimentos. Isso aqui é o primeiro problema para se interpretar essa teoria. E eu concordo, assina embaixo. Oi, gente, bom dia. Então, voltamos aqui agora para a escrita de novo. Ontem à noite eu fui dormir muito tarde, então hoje eu não consegui acordar assim tão cedo. Mas eu resolvi priorizar o sono, porque afinal de contas, como é que eu ia escrever é uma coisa que exige muita atenção, né? Então, não teria como eu escrever tão bem se eu não tivesse dormido. Uma coisa tá ligada a outra, descansar a mente. Então, eu não acordei tão cedo quanto eu queria pra poder terminar de escrever, né? Mas foi por uma boa causa. Agora eu estou voltando, já umas 9h da manhã, mais ou menos. Eu já fiz devocional, enfim, fiz outras coisinhas antes. Mas agora que eu vou realmente começar a pegar o livro de novo. Porque ontem à noite eu parei na metade do capítulo, porque eu não aguentei terminar de ler. Então eu estou... eu tô na metade. É na metade mesmo. Então, assim, agora eu vou terminar de ler o livro. E aí eu já vou terminar de escrever o meu primeiro tópico. O segundo tem algumas outras coisinhas também que eu precisaria achar um aporte teórico específico, mas eu vou deixar pra fazer isso depois. Eu quero já deixar pelo menos uma parte já escrita. Então, depois que eu terminar de escrever esse primeiro tópico, eu vou pro meu segundo tópico, aí eu acho uma pesquisa, provavelmente vai ser algum artigo, porque eu só preciso de uma definição de variação situacional. Então, não é uma coisa complicada, sabe? Se é que vocês me entendem. Acredito que será mais fácil de encontrar, e quando eu encontrar é só pra realmente encaixar bonitinho ali com o que eu tô querendo passar. Então é isso, basicamente seguimos por aqui, eu vou gravando mais coisas conforme foi aparecendo novidades. Gente, eu finalmente vou começar a escrever. Eu tô aqui na faculdade, eu vou usar o computador daqui da faculdade mesmo. E eu tô iniciando esse processo agora.
Gente, eu acho que vai dar certo, porque assim, eu tô com o que eu quero passar até que claro na minha cabeça. Eu só tenho um pouco de medo de não usar bem as referências certas, não fazer boas citações, e talvez me confundir um pouco. Essa confusão na hora de usar as citações confundir um pouco o rumo de pra onde eu quero ir. Mas eu sei onde eu quero chegar. Voltando pra casa, gente, hoje eu realmente vou ter que faltar aula, porque eu fiquei lá a tarde inteira e assim, eu não consegui focar muito bem, porque aconteceram algumas coisas. Tive que falar com umas pessoas, enfim, problemas. Então eu não consegui escrever tanto quanto eu gostaria. E como eu preciso realmente focar no artigo agora, a aula vai ter que ficar pra lá. Honestamente, eu não vou ter como repor essa aula, então vou ter que faltar. Mas é por uma boa causa. Gente, eu acabei de transformar o que deveria ser 2 parágrafos em um tópico. Parabéns pra minha prolixão. Prolixão? Não, agora fiquei encucada, deixa eu ver se prolixão existe ou se eu inventei da minha cabeça. Gente, eu errei. A palavra certa é prolixidade. Prolixidade, mas era esse o intuito da coisa. O meu tópico era para ser o hipergênero seminário e a linguagem culta e coloquial dentro do seminário. Eu acabei colocando o que era para ser um dos assuntos abordados dentro do tópico hipergênero seminário e falei demais sobre ele, então eu vou transformar ele num outro tópico, que era a questão da noção de gênero e gênero de texto e noção de texto para o interacionismo sociodiscursivo. Eu fiz, assim, parágrafos sobre esse tema, então não vai ter condição de juntar tudo que eu já escrevi com o hipergênero seminário, assim, num tópico só. Eu acho que vai ficar muita coisa, então eu vou separar. De qualquer forma, eu já escrevi bastante, tecnicamente. Era pra eu ter escrito 2, agora eu fiquei com 3 no fim das contas, então um já foi, ainda falta os 2. Ai, que confusão, gente, mas tá dando certo. Agora são 9h30 da noite, eu não sei até que horas que eu vou ficar escrevendo, mas eu quero terminar até amanhã de manhã, então assim, eu preciso agilizar a coisa. Veremos como vai ser. Gente, vamos falar sobre como Deus é bom? Porque realmente Ele é. Assim que eu terminei de falar com vocês, praticamente, eu fiz uma chamada no Meet com uma das minhas amigas que tá escrevendo, né, o artigo junto comigo. E a gente fez essa chamada pra tentar entender o que tá acontecendo, se tá faltando alguma coisa, enfim, se ajudar, né. Ela me mandou o texto dela, eu mandei o que eu já tinha escrito pra ela também. E aí que ela tava querendo uma citação específica que a gente não tava conseguindo encontrar. E aí eu falei, pera aí um pouquinho, que nos artigos que eu tenho aqui salvos no tablet deve ter alguma coisa. Porque eu lembrava, assim, por alto, né, de ter visto alguma coisa parecida. E lá fui eu procurar em todos os artigos que eu tinha. Normalmente eu vou grifando tudo, né?
Então, eu leio só o que tá grifado, porque eu sei que é ali que vai estar o ouro, se tiver alguma coisa importante. E eu não tava encontrando, até que eu encontrei um artigo que não tinha nada grifado. Eu falei, que estranho. Só que me parecia estranhamente familiar. E aí eu não sei se eu li esse artigo e não grifei nada, o que eu acho muito estranho e suspeito, me conhecendo, ou se eu li ele impresso e perdi o papel, não sei, mas eu acho que não foi nenhuma dessas duas opções. Enfim, mas eu achei ele lá, não tinha nada rabiscado, mas eu comecei assim, passar o olho, sabe, com aquela leitura corrida. E eu vi exatamente a frase que ela precisava, a citação que ela precisava. E eu fui olhando, e assim, é o nosso tema todo ali. Porque aparentemente eu tinha baixado aquele artigo antes do nosso tema do artigo mudar. Então, foi quando a gente ainda estava pesquisando sobre marcas de oralidade. Então, ele não fazia sentido, tanto sentido para as marcas de oralidade. Mas, com relação à linguagem coloquial e culta, informal e informal, ele calha, assim, ó, ele caiu como uma luva. E eu não teria visto esse artigo se a minha amiga não tivesse precisado. Dito tudo isso, foi Deus. Assim, gente. As coisas acontecem de uma forma muito engraçada. Como diria uma amiga minha, a vida é estranhamente estranha. Gente, eu vou encerrar por hoje. Estou cansada. É 1h30 da manhã. E agora que eu vou tomar banho para poder descansar, eu vou acordar amanhã bem cedo, porque ainda ficou faltando o último subtópico do tópico do hipergênero seminário, mas eu deixei ele porque ele que vai dar a liga, né, com o tópico da linguagem formal e informal. Então, como os dois vão meio que se encontrar, eu vou deixar para escrever tudo amanhã mesmo. Não sei se vai dar pra fazer tudo amanhã de manhã, porque eu ainda preciso pesquisar uma coisinha aqui relacionada à variação situacional. Mas eu tô torcendo muito, muito mesmo, pra que dê tudo certo. Eu fiquei feliz com a produção de hoje. Foram um pouco mais de 2 laudas. E eu não tava esperando que eu ia fazer um outro tópico, né? Então, assim, eu fiz 2 tópicos hoje. Eu concluí a minha tarefa, só que eu coloquei uma a mais. Então, eu aumentei minha tarefa, na verdade. Bom, gente, é isso. Eu vou descansar e amanhã eu volto pra contar pra vocês o que tá acontecendo nesse artigo. Gente, eu estou feliz hoje. Eu acho que eu vou conseguir terminar de escrever, porque já foram 2 tópicos escritos. Só tá faltando falar sobre a linguagem formal e informal. E aí eu acho que hoje à tarde eu termino. Tô muito ansiosa. Eu já mandei pras meninas, pra elas darem uma olhada. E aí depois elas vão me falar, né, pra gente interligar os textos bem bonitinho. Depois a gente vai sentar todo mundo junto pra... na hora de juntar, de fato, os textos, pra ver se todas as ideias estão batendo, assim, enfim. Mas já tô mandando pra adiantar, né, pra caso ainda não tenha escrito algumas partes, já fazer o link ali, um texto com o outro, pra ficar tudo um negócio bem linear. Luna, que isso, minha filha? Vem cá. Olha de costas pra mim. Querida, vem cá. Tá atordoadinha a bichinha, coitada. E é isso, gente. Eu fico ali na escrivaninha, a Luna fica aqui me acompanhando e estávamos trabalhando. Conversa com um, conversa com o outro pra fazer tudo funcionar bem, da forma correta. Mas tá dando certo e eu tô muito feliz porque eu já tô conseguindo ver o texto ganhando forma, sabe? Tipo, tá com cara de artigo. E aí, eu que fiz, ai meu Deus. Isso é bem legal. Gente, já são quase 6 horas e eu estou aqui no college. E eu já tô com o quê? Uma página, uma lauda?
pouco mais de uma lauda, porque eu, tipo, separei as citações, mas não interliguei elas ainda. Enfim, tô com tudo isso escrito, mas ainda falta muito, porque eu preciso interligar as citações justamente. Então, já tá quase na hora da minha aula começar. Não vai dar tempo de terminar, pelo que eu tô vendo aqui. Eu vou ter que fazer à noite. Enfim, mas tá indo, tá fluindo. Tá ficando coerente, eu acho. Eu acho que vai dar certo. Mas talvez, pelo que eu tô vendo aqui, a gente não vai conseguir entregar amanhã pro professor. Então, vai ficar bem em cima. E talvez ele não corrija o nosso texto. É uma grande possibilidade, na verdade, disso acontecer. Mas, pelo menos, a gente vai conseguir fazer com um tempo de folga. Tipo assim, pelo que eu tô vendo, vai dar pra gente terminar antes do dia final da entrega, que já é um alívio pra não ficar na correria, né? Mas, muito provavelmente, ele não vai conseguir nos ajudar. A gente não vai conseguir entregar o texto pra ele corrigir antes do dia da gente entregar oficialmente, sabe? É um jeito, foi o que deu. Mas tá fluindo, então isso é bom. Hey, gente! Não deu certo, não consegui terminar lá na faculdade. Então cá estamos nós novamente para tentar terminar agora de vez os tópicos. Eu acabei me lembrando de uma coisa que eu realmente não tava com isso na cabeça durante todo esse período. É que eu vou escrever a conclusão também. Ficou de eu e uma das minhas amigas escrevermos juntos a conclusão. E eu tinha esquecido completamente, porque na minha cabeça eu ia escrever esse último tópico e ia me livrar. Não vai ser bem assim. Mas a gente combinou de escrever essa parte amanhã. Então, para que amanhã eu só tenha que cuidar disso, eu preciso terminar a oralidade hoje. Oralidade, linguagem formal e informal. E assim, o que eu tô percebendo é que o texto tá ficando um pouco confuso. Eu acho que eu não tô sabendo bem o que eu tô querendo passar, honestamente. Então a confusão tá na minha cabeça mesmo. Não é? Se eu quero ir pra um lado mais falar de dialetos, padrão e não padrão, porque uma das nossas bases teóricas utiliza a questão dos dialetos, mas dialeto não é linguagem, e a gente tá querendo falar de linguagem formal e informal. Então tem uma diferença. Do dialeto pra linguagem tem uma diferença. E aí eu tô querendo saber como que eu vou conseguir juntar as duas coisas, ou então tirar o dialeto da jogada, mas aí a gente tem as referências que falam sobre dialetos e aí vira essa confusão. Então eu acho que, como não tá muito claro o que eu quero escrever de fato na minha cabeça, eu não tô conseguindo passar isso tão bem. E aí que tá o problema. Mas eu vou ver o que eu vou fazer aqui agora. Uma coisa gente, eu tenho todas as referências e no frigir dos ovos eu sei o que eu quero passar. Então, assim, no fim das contas, eu sei o que é pra tá escrito. Eu só preciso organizar as ideias, se é que vocês me entendem. Quando eu conseguir fazer isso, o negócio vai. Eu sei que vai. Porque foi o que aconteceu nos outros tópicos também. Que eu pensei que seria muito mais difícil, mas tá fluindo bem até. Bom, por hora é isso. Eu vou estar aqui escrevendo de volta ao meu tecladinho. É tão bom lá. Normalmente eu vou lá pra faculdade pra fazer esses trabalhos escritos por conta do computador. Aqui eu tenho que ficar usando o teclado via Bluetooth, né, que eu conecto no tablet. Ele quebra um galho muito grande, porque assim, realmente facilita a vida, mas é pequeno, né, tanto o tablet quanto o teclado. E quando eu vou lá quando eu vou lá pro centro acadêmico, usar o computador de lá, eu ainda tenho o computador e o tablet que eu posso ficar mexendo aqui pra pegar a referência e tal. Então eu consigo utilizar, tipo, duas telas, né? Duas telas, na verdade. E aí eu já gravei, né? Fica artigo pra tudo que é lado, anotação, o tablet de um lado e o computador maravilhoso. E eu vou só consultando aqui, então facilita um pouco minha vida. No tablet eu tenho que ficar, abre essa janela, fecha a janela, abre a outra, então é um pouco difícil, dificultoso, porque muitos artigos estão apenas no tablet, né, que a pessoa resolveu não imprimir alguns. Mas tá indo, gente, chegamos até aqui, não é agora que eu vou ceder.
gente, eu tô muito feliz. É 1h da manhã, mas eu terminei, consegui terminar de escrever os 3 tópicos. Ai, gente, eu tô feliz demais. Amanhã, então, eu vou começar a ajudar minha amiga, porque a parte dela é a finalização, então é meio que tem que juntar todos esses conceitos e é bem complicado. E aí, logo depois da parte dela, a gente vai fazer a conclusão. Então, eu vou ajudar ela e a gente vai concluir juntas. E assim, amanhã eu gravo mais, porque agora é hora de descansar, porque eu tô merecendo. Bom, gente, então eu tô ajudando as meninas com o que tá faltando ainda, já que eu terminei minha parte primeiro, mas as coisas estão se encaixando assim, e vai dar tempo de entregar tranquilamente, então eu tô tranquila, eu tô feliz, porque eu acho que a gente tá fazendo um bom trabalho, mesmo que o professor não goste tanto, eu sei, e vocês estão de prova, o quanto houve esforço pra isso acontecer. Gente, nesse exato momento, eu tô indo dormir. São quase 4h da manhã. Mas valeu a pena. Porque assim, terminei tudo que tinha a ver comigo. Eu já tinha terminado praticamente tudo, né? Mas faltava fazer a conclusão. E aí, pra fazer a conclusão, eu tinha que esperar, né, as meninas me mandarem a parte delas. Ajudei elas com algumas coisas também, né? E agora, tipo, tá feito o texto, tá assim. Tá. Talvez tenha que mudar alguma coisinha ou outra, mas a gente vai ficar pra amanhã, que no caso já é hoje. Ô, tristeza. Mas, assim, coisa mínima. Acabou praticamente o texto. Eu tô tão feliz, gente. É muito bom a sensação de, nossa, eu fiz isso, sabe? É chocante. Mas eu tô cansada, então não vou conversar muito com vocês agora não, tá bom? Amanhã a gente conversa mais, eu mostro o texto, enfim. Mas estou feliz. Eu acho que eu terminei. Só pra avisar que eu terminei, tá bom? Eu terminei. Ai, gente, o texto tá todo completo. E agora só tá faltando fazer as referências, mas assim, o de menos, dos males o menor. O texto tá todo completinho e eu ainda taquei ele na inteligência artificial pra tentar detectar erros que eu não tinha percebido, né, de incoerência, sei lá. E passou tranquilamente, falou que tá um ótimo exemplo de artigo acadêmico. Eu só espero que o meu professor concorde com isso, né? Mas estou feliz, olha aí, terminei. Dias e dias e dias fazendo, lendo, escrevendo, fazendo escarcéu, mas deu certo. Olha, gente, só do fato de ter conseguido concluir, ainda nem foi aprovado pelo meu professor, né? Nem na minha disciplina, nem pra publicação. Mas só o fato de ter conseguido concluir isso já foi, assim,
é uma vitória, porque foi peleja, mas deu certo. Então, eu estou muito feliz e cansada. Amanhã eu ainda tenho um trabalho da disciplina nova para entregar. Então, agora são 10 e pouquinho, 15, 10 e meia, mas eu não vou poder dormir, eu vou fazer esse trabalho. E eu tenho certeza que da noite de amanhã, né, segunda-feira pra terça, eu vou hibernar, porque tem dias que eu não durmo direito. Mas está valendo a pena, com esse pensamento que estamos seguindo. Eu acabei de enviar as referências pra minha amiga e ela vai mandar pro professor. Ela tá terminando de editar e eu só mandei ela as referências. E foi a única coisa que eu fiz relacionada a esse artigo hoje, gente, sério. E fazia muito tempo que eu não me lembrava como era não pensar em escrever e em pesquisar algo. Eu posso dizer que foi legal o descanso, mas eu gostei muito da pesquisa, gostei muito do processo de escrita também. E não é o fim, preciso dizer, porque agora eu entreguei esse artigo como um trabalho da disciplina. Porém, ele já era um projeto do PIBID, né? Então, muito provavelmente, o nosso professor ele vai dar uma olhada, vai dar uma lida e depois vai nos reunir com o meu trio, né? E a gente vai conversar sobre possíveis melhorias, sobre o que pode ser mudado, o que pode ser aprofundado para realmente se tornar uma publicação. E eu estou planejando continuar essa saga de vídeos quando o resultado sair, né? Quando o meu professor resolver fazer isso. Então, não vai acabar por aqui. Mas esse primeiro momento foi muito interessante. Eu acho que eu consegui compreender um pouco como funciona a pesquisa. E me ajudou a perder o medo também, porque eu não sei se vocês lembram, mas no primeiro vídeo, no começo, eu tava desesperada, tipo, meu Deus, como eu vou escrever uma pesquisa acadêmica, um artigo científico? Mas deu certo, pelo menos eu espero. Gente, eu tô contando que deu certo porque eu realmente tô muito satisfeita com o trabalho, porque a gente se dedicou. Houve dedicação, houve muita pesquisa, a questão textual mesmo, né, durante a escrita, houve uma preocupação muito grande com o texto, para que ele ficasse coerente, para que ele fizesse sentido, para que ele se interligasse os pontos, para que os pontos se interligassem, quer dizer, porque são pontos muito diferentes entre si, né, o seminário, oralidade, interacionismo sociodiscursivo, no fundo, eles têm um ponto de ligação, só que se a gente pegar isolado, é muito distante uma coisa da outra. E o meu trabalho é justamente traçar a linha que liga todos eles. Mas houve essa preocupação de escrever de uma forma que conectasse tudo. E eu acho que a gente conseguiu cumprir nesse quesito. Claro, é nosso primeiro artigo, vai ter coisa que vai dar pra melhorar e muito, vai ter coisa errada. A gente tá se preparando psicologicamente para receber orientações. Mas foi um trabalho que me satisfez nesse quesito de, cara, eu realmente consegui. Eu e as meninas, né? Nós realmente conseguimos. E eu acho que na medida do possível, do cabível, dadas as nossas circunstâncias, de, né, ser o primeiro artigo, de sermos novas ainda nesse ramo, ficou razoável. E eu estou feliz, mas vamos ficar por aqui, gente, porque esse vídeo deve estar imenso, porque diferente da primeira parte, nessa parte eu gravei quase tudo sobre a escrita. E enquanto no primeiro vídeo tiveram muitos dias que eu não gravei, né, e tal, só passou cenas rápidas, não aconteceu nesse. A maior parte das vezes que eu estava escrevendo, eu estava gravando, então deve estar gigante. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar no gostei, de comentar, de se inscrever. Aqui embaixo vai estar as minhas redes sociais, se você quiser acompanhar mais de perto processos de futuros escritos acadêmicos ou não, já fica a dica aí. Ou então trabalhos da faculdade, lá a gente fala muito sobre livro, aqui também, né, mas enfim. E eu espero que vocês realmente tenham gostado, porque eu gostei de fazer o vídeo, de escrever o artigo, estou feliz. Mas é isso, gente. A saga continua
E muito em breve, eu espero, eu vou voltar aqui para avisar vocês do que aconteceu e qual foi o resultado desse artigo da perspectiva do meu professor. Beleza? Tchau!